A gente começa a numerar a partir da extremidade de carbono mais próxima das seguintes características do composto. Primeiro, do grupo funcional. O grupo funcional é função orgânica, né? Se é um álcool, um aldeído. Mas como a gente está trabalhando apenas com hidrocarbonetos agora, a gente esquece isso aqui por um tempo, certo? Então, a gente vai numerar a partir do carbono que está mais próximo da insaturação ou das insaturações. Se não tem insaturação, aí a gente vai numerar a partir do carbono mais próximo das ramificações, certo? Então, isso aqui são prioridades. A prioridade para começar a numerar um carbono de uma extremidade é estar mais próximo daqui, da função orgânica, desconsidera, então tem que estar mais próximo da insaturação, e se não tiver, aí sim, das ramificações. Então, vamos lá. Então, isso aqui é só uma forma diferente de estar falando o que foi falado agora, tá? Aqui, ó, o que está querendo dizer isso, tá? Eu já vou falar para vocês de antemão que a cadeia carbônica principal aqui desse composto está aqui, ó, tá? Então, tá ligando este CH3 a este aqui. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. A gente começa contando daqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou o contrário, considerando esse o carbono 1 e este, portanto, o carbono 9. Como saber? Se eu considerar este o carbono 1, as minhas ramificações, que são essas aqui, ó, aqui eu tenho uma ramificação, outra, e tudo isso é outra ramificação, né? Temos 3 ramificações. Se eu considerar este o carbono 1, as minhas ramificações estarão no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6. E se eu começar a numerar a partir daqui o carbono 1, as minhas ramificações estarão no carbono 4, no carbono 6 e no carbono 8. Isso que quer dizer, no slide anterior, que nós precisamos começar a numerar a partir do carbono, a partir do carbono que está mais próximo das ramificações. Por isso que a gente vai escolher a numeração que começa com carbono 1 aqui. E, portanto, as nossas ramificações apresentam os menores números, ó, 2, 4 e 6, certo? Isso que quer dizer começar do carbono mais próximo. As ramificações terão os menores números quando a gente numerar. Aqui outros exemplos, né? Então, vamos começar esse exemplo aqui de cima. Por que que aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5? Essa é uma pergunta. E por que que é essa a cadeia principal e não é esta aqui, ó, que também tem 5 carbonos? Ai, prof, porque essa aqui tá reta, essa não tá. Não, isso não é a resposta. Ela pode estar aqui. Esta é a cadeia principal porque ela inclui a insaturação. Ok. Então, se é essa a cadeia principal, por que este é o carbono 1 e este o carbono 5, e não é este o carbono 1 e este outro 5? Por que que não é o contrário? Porque a gente vai dar prioridade para que o menor número esteja na insaturação. Então, aqui, dessa forma, a insaturação está aqui no início da cadeia, né? Se a gente numerar aqui, a insaturação vai estar aqui nesse carbono 4 aqui, né? Entre o 4 e o 5, certo? Temos ramificação nesta estrutura? Temos uma ramificação aqui, ó. Uma ramificação com 2 carbonos, né? Em que carbono está a ramificação? No carbono 3, certo? E outro exemplo que tem aqui, agora nós temos ramificação e insaturação. Então, aqui está a nossa cadeia principal, e nós começamos a numerar daqui e não daqui, porque aqui está mais próximos das insaturações, certo? Começando daqui, estaria mais próximo das ramificações, né? Que a gente tem essa ramificação CH3 aqui e um outro CH3. Aqui, ó, gente, um parênteses, apesar de ser 2 ramificações iguais, né? CH3 e CH3, nós consideramos 2 ramificações, tá? Uma para cá, outra aqui, no mesmo carbono. Vocês vão ver que isso a gente vai ter que identificar lá no nome. Então, tá.
Então tá certo, aqui é do 1 para o 6 e não começando aqui, porque este tem mais prioridade, a insaturação tem mais prioridade sobre a ramificação quando há ambos na estrutura. Então tá, prof. A próxima parte é dar nome ao substituinte. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo para dar o nome. Então, o substituinte, você vai levar em consideração aquilo que você já aprendeu na videoaula passada. Você vai utilizar o prefixo, né, aqueles prefixos em função da quantidade de carbono que tem na ramificação e ainda adicionar o sufixo -il nessa ramificação. Então, olha só. Ramificação, aqui está a cadeia principal. Então, a gente está falando agora só da ramificação. Ramificação com um carbono. A gente viu que um carbono começa com met. É ramificação metil, termina com il. Então, met mais o il, tá? 2 carbonos. A gente viu que é et, etil. 3 carbonos, prop, ramificação propil. Então, aqui nós temos os substituintes metil, etil e propil nesta cadeia carbônica principal. Aqui nós temos a cadeia carbônica principal representada dentro desse retângulo, né? E temos 3 substituintes. 2 substituintes são iguais, que é etil, mas a gente vai ver que vai precisar indicar isso no nome. Então, a gente tem um etil para cá, ó, 2 carbonos, um etil para cá, 2 carbonos, e aqui um metil. Tá? Aqui uma tabela pequena, né, bem simplificada, com o nome de alguns substituintes, ó, de acordo com a quantidade de carbonos que ele tem. E aqui uma cadeia carbônica mais completa e que eu sugiro que vocês tenham junto de vocês no seu material de estudo, tá bom? Exceto que a gente não vai estar usando muito aqui nas nossas atividades da disciplina, são essas últimas 5 aqui, ó. Porém, as demais sim. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Uma, todas elas apresentam um tracinho livre aqui, ó. Tem esse tracinho que é essa ligação que liga esses carbonos e outro livre, né? Esse livre significa que essa ligação é aqui que está se ligando à cadeia carbônica. Então, olha só, desse aqui todo, ó, onde é que está a cadeia carbônica, prof? Aqui, ó, lá na tua estrutura completa. Tá? Isso aqui é só o substituinte. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, por exemplo, aqui em roxo, eu selecionei os substituintes com 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ambos têm 3 carbonos. Então, o propil é esse aqui, ó, em que eles estão de forma um carbono ligado linearmente no outro, ó. CH3, CH2, CH2, daí aqui, ó, vai ter a cadeia principal, esse é o propil. Se ele estiver apresentado dessa forma, um exemplo anterior dos slides anteriores, a gente viu isso aqui, mas a gente não estava ainda falando sobre o nome, né? Tem um CH3, ambos CH3 estão ligados num mesmo carbono, que é um CH, e aqui, ó, neste CH está ocorrendo a ligação na cadeia carbônica principal. Então, este é o isopropil. E a ramificação com 4 carbonos apresenta todas essas 4 possibilidades. Então, se for linear, né, o butil, se tiver desta forma aqui, ó, tem 2 CH3, tem um CH2 e a cadeia principal está ligada num CH, ó. É sec-butil ou isobutil, neste formato, ou terc-butil, se tiver 3 CH3 e um carbono aqui. E a cadeia principal está ligada diretamente neste carbono do meio. Por isso que é importante vocês terem essa tabela, porque vocês vão obter vocês vão estar com o exercício na mão, né, as estruturas químicas na mão, vocês vão identificar a sua cadeia carbônica principal, você vai numerar a sua cadeia carbônica, os carbonos da sua cadeia principal, e vai identificar os substituintes. Identificou os substituintes, você vai comparar com essa tabela para saber quem é ele e qual é o nome dele, tá? Então, tenha esta tabela com você.